Olha só rapidinho, que o Flamengo acabou de mandar aqui um informe sobre o Alexandro, que não teria lesão, né? O Vene Casagrande soltou, mas o Flamengo afirma que ele tem um edema, tá? Não chega a ser uma lesão, mas é uma situaçãozinha que não dá para o jogador atuar contra o Vasco. Então, Pedrosa, um a menos aí já contra imaginava, o Vasco. pela forma como ele saiu ontem, por ter pedido para sair também. O pessoal já brincou imaginava. que tava com vontade de ir ao banheiro e tudo mais, mas a Raíza na hora trouxe que era questão Se tomar muscular. um remedinho do Renê, acho que cura, hein? Tomara que não. Ó, O Alexandre Alexandre é um cara que muito não bom. força realmente. É um jogador que sente qualquer coisinha, ele não força, não adianta. Ele não joga com dores, nada disso. E essa questão do edema, né, Papa? Tem que ficar de olho. Ele não joga contra o Vasco, fica a expectativa para ver se ele vai ter condições de jogar contra a LDU. Aliás, o Alexandro, enquanto esteve em campo contra o Juventude, desfilou, jogou muita Deu bola. canetinha. Tava muito bem em campo, muito bem. Só que tem aquilo, se a gente for lembrar, por exemplo, o Juninho teve um edema, ficou um mês fora. O Gerson também teve dores, ficou 2, 3 semanas fora. Então é acompanhar essa situação Alexandro aí toda do hora, Alexandro. né? Tá toda hora com algum probleminha. Eu fico tentando entender por que ele tem um edema, não tem uma lesão. Peraí, ele não tá fora do jogo? Pra mim é lesão. Edema é lesão. O cara vai claro que é ficar edema. 2 semanas fora do time, lesão, por quê? lesão. Se não é lesão, é o quê? É o quê? lesão. É uma forma de falar que no departamento médico não É tem o jogador? tipo de lesão, é o Porra, tipo de gente, lesão, a pelo amor de especificação. Deus. É pra dizer que É não uma- tem gente no DM. mas peraí. É uma lesão leve. Não tem é gente uma no lesão- DM, mas ele não é pode uma jogar. lesão leve. Qual é o problema de falar isso? É uma lesão leve. Tá preocupado ou não tá, Então o Pedrosa? resultado apontou apenas Cara, não uma tem lesão como, muscular, né? Pedro, rapidinho, apenas uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube. Então, se iniciou o tratamento com o departamento médico do clube, está na nota oficial, é lesão. Ponto. Eu não sou careca, eu só não tenho cabelo. É tipo isso. Tô preocupado, Elan. Tô preocupado. Se eu falasse que eu não tô preocupado, seria mentira da minha parte. A verdade é que hoje há um abismo muito grande. O retrospecto já mostra isso. Acho até que o time que o Vasco vai enfrentar o Flamengo nesse sábado é melhor do que muitos que o Vasco já enfrentou nos últimos anos. E talvez isso tenha dado uma amostra aí nos jogos do Campeonato Carioca, que foram 2 partidas onde o Flamengo não foi soberano, onde o Flamengo não foi amplo, dominante dentro do jogo. Muito pelo contrário, acho que foram jogos até disputados, definidos no detalhe. Mas para esse momento de hoje, o Flamengo tem jogado um futebol muito melhor do que o do Vasco da Gama. Tem um time muito melhor do que o do Vasco da Gama. Então não tem como não ficar preocupado. Vamos seguir, cadê o superchat? Vai na sequência aqui, vamos lá, galera. Obrigado a todo mundo. Fladós está dizendo o seguinte: acho que o Felipe assiste o programa. E ao ver a minha mensagem sobre o Mengão ter pena de golear, ficou ofendido e soltou os bichos pra cima do Juventude. Ele já gastou por conta, então não sobrou nada, né, no estoque. Tomara. Não sobrou nada no estoque do Flamengo para os gols de sábado. Valeu, Hiroshi. Aí, Pedrosa, sai desse barco furado. Vasco é Coca-Cola, vem ser feliz no Flamengo. O que tem negócio de Coca-Cola? Não entendi esse papo. Deve ser, só tem gás. O gás pela metade? É. Acaba no meio? É isso? Exato. Tá bom. Nicolas Shows, Vasco 4-0 no Varmengo. Chora, Papa. Sorri, Pedro. O que o Papa vai fazer se o Vasco ganhar do Flamengo É o sorriso, sábado, hein, é o Papa? sorriso desse momento antes do jogo. Faz uma sempre. promessa aí, ô Papa. Se o Flamengo perder o jogo, faz uma aposta aí. Cara, futebol é clássico, já falei, não tem essa. Pipocou, mesmo. né? Porra, não, Ele não tem pipocou, essa. ele pipocou. O maior terror dele é o Vasco. Ele não Porque desafia o Vascão, não, cara. No Sub-20 ele ficou louco aqui no programa. Mas se ganhar, vai lá depois na rede dele pra tu ver só. Imagina- Vai lá no Instagram dele pra tu ver depois que Imagina. ganhar. É que eu sempre Ô, meu falo. irmão. Papai do céu Isso é nunca porque vai ele ser tá tão com bom medo, assim. tá, gente? Isso Ele é porque ele respeita, tá com o medo. Papa respeita muito o Não, Vascão. respeito o isso Vasco. é porque Eu já vi, respeito eu já os vi. rivais do Rio todo. Isso Ele é porque ele respeita tá com... muito, Ele mas tá muito. com medo. Isso é porque ele tá com medo. Ele Mas respeita o gigante. já tá tirando uma onda. O respeito acaba quando acaba o jogo, né? Meu irmão aí, Paparazzo Tô rubro-negro. tentando negociar aqui pra trazer uns ovinhos de Páscoa pra vocês aqui. Ovo vocês de da Páscoa? empresa. Chocolate Gosto pra dessa todo história, mundo. hein? Eu gosto dessa A história. gente Mas é o- quer. é o- Hã? como é que- Eu tava como é que lá. tava lá, Ivan? Eu tava lá. Como Eu é fui que fazer vo- essa entrevista com o Eurico na véspera. Ah, eu e Eric legal. Faria, tá? Mas eu quero saber Fomos o lá, seguinte, até como conta é essa que história vocês depois do vieram? dia. Histórico, né? Eric tá nos vendo, sempre nos vê. Eu e Eric fomos embaixo da arquibancada do Vasco, tinha uma sala do Eurico lá, tá? E ele falou, ó, a gente foi lá filmar os ovos antes, porque ele abriu pra Globo, isso aqui negócio que os caras da Globo sabem tudo antes. Lógico. Falou, ó, pode filmar os ovos de Páscoa. Tava tudo num estoque embaixo da arquibancada. Quietinho. Aí ele falou pro Eric tá junto comigo, o Eric falou assim, Eric, aquele óculos na ponta, né? Filma direitinho, hein? E aí, no dia do jogo, foi quanto foi o jogo? 4x1 Vasco, né? Não, foi 5 a 1. mais 5x1. 5x1. Aí, negócio de O Flamengo chocolate. faz 1-0 com o Petkovic, né?
Depois, ó. O Vasco também fez 1x0 com... Filmou direitinho, Eric. Fica só na saudade, né? Quantos anos? Mas a história é essa, tá na Vocês história. querem quantos chocolates do sábado? Vasco e Flamengo. Hein? Qual é o Vasco e Mas tem Flamengo muita mais história. lembrado? É o da Páscoa, é o do ovinho da É Páscoa. esse. Eu tava lá. Teve uma É história esse. também, Vocês 6 a 1, querem não quantos foi? ovinhos de Páscoa no sábado? Vocês querem quantos? 6. Querem? Tá vendo? Faz o corte. Pior que eu não tenho nenhuma autoestima pra mandar fazer corte. Fala, Raíza, quer falar o que, esperança Raíza? muito O que a pequena. Raíza tá falando aí? Porque eu lembro do 6x1 ano Lembra, passado. Raíza? 5x1. A 6 não foi agora, né? Foi ano passado, né? Foi 6x1, 6x1. Tava no teu Que cantinho isso, lá? aí tem uma faixa, né? Tava no meu cantinho, tem uma faixa que... a faixa é bem bacana, no final da faixa ainda tá escrito assim, até o Gabigol faz gol, porque a fase do Gabi era horrível, e ele finaliza lá a goleada 6x1. Ó, que tá- Muito mais recente, né, Pedro? Olha o 6 de novo aqui, ó, no Superchat. Eu vou 6 da imprensa. Reflexão. O time cujo Flamengo suou frio para empatar foi completamente dominado pelo Palmeiras. E isso não era para preocupar os adversários, Ilan, cujo Flamengo suou frio para empatar. Quem é o time que É o Internacional, que ele tá falando. Cada jogo é um jogo, gente, pelo amor passou? de Deus. Se for Perdeu em pensar casa. assim, Sim. Porque o Flamengo empatou em casa com o Internacional, o Inter perdeu em contra casa. equipes que estão no topo da tabela e aí perdeu de 6 pro Eu não Flamengo. vi o jogo Cada do Inter é um ontem. Não foi completamente Inter jogou dominado, mal ontem, não. jogou mal. Também não vi isso, Inclusive não. o Ener Valencia poderia ter empatado o jogo. E o Everton perdeu o gol de cara Eu de não novo. vi O teu Teve ídolo. um O lance Ener? polêmico, Pô, e joga teve um lance muito. polêmico É. pro Palmeiras Teu de novo. Joga ídolo, o teu demais, ídolo. joga muito, Quem foi Ener que falou que Valencia. teve um lance polêmico pro Palmeiras de novo? Não, foi lance, se foi o gol, não teve lance polêmico. O Richard Rios rouba a bola na boa Entendi. e toca, e aí o Palmeiras faz o gol. Então, assim, Mas o Flamengo poderia ter ganho o Inter também. amplamente dominado, o Inter não foi amplamente dominado, não. O Palmeiras jogou mais, ponto. E o Ó, Flamengo jogou mais que o Inter. Poderia ter ganho o Inter também. Poderia, mas o Inter fez um bom jogo É, também, né? então o Não primeiro foi tempo injusto o foi do resultado, Inter não. também. É. Fladós, Papo, eu também deixo a rivalidade fora de estadual. casa. Desculpa, Raíza, pode completar. Desculpa, Raíza. Não, só destaquei que foi o Inter jogando fora de casa contra o Flamengo, É, né? na Então primeira foi rodada, um bom né? jogo do Inter. É. Fladós, Papo, eu também deixo a rivalidade estadual de lado e prefiro vitória dos times cariocas em cima dos times paulistas, porque eu não suporto a mídia paulista, diz o Fladós. Valeu, querido. Quem mais aqui? Fabrício. Pedrosa, qual o placar para sábado, hein? Ih, já vai adiantar o palpite do Pedrosa, hein? É obrigado? Não, daqui a pouco. Olha Fladós. só, eu vou Daqui a guardar. pouco, Assiste o daqui a programa pouco. amanhã. Não. Assista o programa É amanhã. só amanhã? Pô, só Palpite amanhã, tá da bom. rodada é amanhã, sexta-feira. Valeu, Leonardo. A música que vai ecoar por todo o Maracanã é a seguinte: Tropa do Mengo Bolado é sequência de Vapo Vapo. Sábado Pedrosa é melhor adiar o jogo. Meu irmão, isso aqui vai ser uma Mas como é que é? Eu gastação. vou trazer a máquina? Não. Não, meu barbeiro. Você não vai pegar, você não vai meter a mão na minha barba. pô. Vai Não é ser uma possível. gastação aqui. Nicolas, Papo e Raíza tem pesadelo com o saudoso Eurico Miranda até hoje. Tomaram chocolate. Pedrosa, passa o Pix pra ajudar na compra dos ovos de Páscoa pra eles, galera. Vamos mandar. Tá vendo? Que isso, eu adoro o Eurico. Nicolas é Pô, parceiro, tá Eurico sempre figura nas lives do canal do espetacular. Pedrosa. Valeu, Lucas. Pedrosa, nosso Mengão vai mandar o Carilli. O Cari, é o Carilli embora sábado. O Isso Carilli aí vai embora. ser uma vitória pra muita gente, pode ter certeza. Se perder, cai, né? Calili, né? Calili. Se Se perder, perder de 0-0, cai, é isso? Um abraço, forte Um abraço. Então tá bom. Flamengo, eu quero saber do chocolate rubro-negro de ontem à noite. Quem começa? Papo ou Raíza? Vai, Nós Papo. damas primeiro. Primeiro? Raíza Fala, seguinte. Raíza, Tava como é lá, que foi? Ela tava lá, ela viu Obrigada, presencialmente. no cantinho, obrigada. Você tava no Tava teu no cantinho, cantinho. Raíza? Tava no cantinho da sorte ontem? Estava no cantinho e a Bruninha não estava do meu lado. Ela estava... Azedou Não pra estava do Bruninha, meu hein? lado. Azedou pra Pois Bruninha. Quem estava do meu lado foi a Nath, a Bruninha estava do lado da Nath, mas nesse jogo contra o Vasco, a Bruninha não vai ficar do meu lado de novo, mas em breve a gente vai fazer o teste novamente. Agora, Ilan, eu acho que os comentários dos rubro-negros aqui no chat, eles já mostram o que foi o jogo, né? Muitos comentários de agora o Mengão voltou, o Flamengo vinha ganhando os últimos jogos, mas essa questão da eficiência, o torcedor do Flamengo gosta de ver gols, principalmente no Maracanã, e foi o que o torcedor viu ontem, 6 gols, o Flamengo poderia ter feito até mais. O Michael, inclusive, perde um gol inacreditável. O Flamengo teve outras oportunidades. Foi um jogo realmente, assim, perfeito, né? O Felipe Luiz disse que viu algumas situações ali para corrigir. Claro, o treinador tem que ter esse olhar mesmo, mas para a torcida que acompanhou esse jogo, foi um jogo perfeito. Arrascaeta brilhando, Alexandro muito bem, Danilo voltou e ajudou muito
nesse time do Flamengo é impressionante. Eu até comentei isso ontem, o quanto o Danilo, ele acelera o jogo com os passes dele. Ele não dá passe para trás, ele dá sempre passe para frente e sempre colocando o companheiro em ótimas condições ou em vantagem. Enfim, é um jogador realmente que vai fazer muita diferença nesse time do Flamengo, tá? A volta do Pedro, segundo jogo, marcando 2 gols. Acho que tem ali 2 lances interessantes. No lance do pênalti, né, ele dá 2 elásticos, um elástico para dentro e outro para fora, para um jogador que acabou de retornar de uma lesão grave no joelho, já lesionou os 2 joelhos. Quem sabe, né? Deixa eu te interromper, Raíza. Ela tá ouvindo? Entende bem do futebol? Tô ouvindo. Então, o meu pai é fisioterapeuta. Sabe o que ele falou? Ele falou que esse movimento que você tá falando, que o Pedro fez, é um movimento que ele, quando ele viu ele fazendo, ele ficou desesperado. Ele falou que é um movimento... Eu também! ele falou que é o movimento que o Ronaldo lesionou o joelho. E aí ele falou assim, cara, o Pedro fez um movimento, ele tá muito confiante pra fazer esse movimento. É surreal. Cara, ó, eu também pode chocolatinho? Assim, pode chocolatinho ou não? Deve. Ó, chocolatinho pra gente também? Chocolatinho, hein? Ó. É só dele? Que beleza, hein? Opa, Que não tem pra beleza. geral, Pode não? guardar pra mim aí, hein? Oh. Pode guardar pra mim. Mas é exatamente isso, Papo. Esse lance dele, né? Eu acho que a galera que é do meio, os fisioterapeutas, enfim, todo mundo ficou meio assim, caramba, ele tá fazendo isso. E depois ele cobra o pênalti, o goleiro faz a defesa e ele dá um pique e se joga na bola ali para poder fazer o gol. Aquele pique também é de quem tá confiante, quem tá bem recuperado. Enfim, vai ser um jogador fundamental para o Flamengo nessa sequência. O Felipe Luiz disse que ele ainda não tem condições de começar como titular. Então, Pedrosa, o Pedro não vai começar como titular contra o Vasco, mas vai entrar em campo. Tenho certeza que vai entrar em campo. E não sei não, hein? Ele gosta de fazer uns golzinhos aí no Vasco. No passado fez até gol de peito. Olha, ele foi ano passado, fez até gol de peito, é um matador. Tá comendo Pedro chocolatinho aí, não? É bala. O Pedro não pode ser o batedor oficial de Flamengo de pênalti. Não pode. O Pedro tem dificuldade nesse fundamento. Era o Alcaraz, já perdeu outros pênaltis. Assim como o Cano também é um jogador que não pode bater pênalti. Só esse alerta aí, porque eu acho que o batedor oficial de pênalti do Flamengo tem que ser outro. É um jogador que já perdeu o pênalti em algumas outras oportunidades. Mas não é o que dá pra desenvolver verdade. isso Inclusive, aí? Treinar e tal, porque faz parte até da função do Quem centroavante. seria o melhor? Né? O Gerson? Pulgar? Falando do Pulgar, né? Arrascaeta? Gerson acho que não, mas o Eric Pulgar, o De La Cruz também acho que são jogadores interessantes. A verdade é que os batedores do Flamengo saíram, né? O Flamengo tinha o Gabi, que era um ótimo batedor, o Alcaraz, que era muito bom batedor também. Talvez o Arrascaeta possa ser esse não batedor. Não estava em campo já naquela altura, né? Agora, uma coisa que eu acho importante a gente falar, que eu acho legal da gente estar aí atento, é que a gente vinha falando da letalidade do Flamengo. E o Flamengo ontem teve essa letalidade. Mas eu queria colocar um parênteses aí, principalmente para o que o Flamengo tem no segundo tempo, quando você recupera todos esses jogadores. Esse retorno do Pedro, que é um reforço, né? Como se fosse uma contratação nesse momento da temporada. Um jogador que você não podia nem relacionar, lesionado, como vai ter o Vinha também, que é um jogador extremamente importante, agudo. E aí, o Pedrosa, até para passar a palavra para você, fazer a sua análise também, como é que fica o técnico rival, não estou dizendo do Vasco, estou dizendo todos os que enfrentam o Flamengo, claro. Quando você chega no segundo tempo ali, 15, 20 minutos, e o cara, ele olha pro Felipe Luiz, sabendo que o Felipe Luiz olha pro banco, ele tem Luiz Araújo, Cebolinha, Pedro, Michael ou Plata, ou Bruno Henrique, ontem era Bruno Henrique. Pode ser o Alan, que fez uma boa partida ontem. Pode ser o Alan, você tem assim, cara... Ayrton Lucas, você tem jogadores de nível de seleção brasileira no banco. Ou às vezes, quando tá controlando carga, o Arrascaeta, você tem o De La Cruz no banco. Ontem... O Varela, tudo jogador de seleção. Então, eu queria ouvir de vocês, como é que fica, principalmente você que
cobre muito mais o Vasco. Como é que fica, o Ilan também, como é que fica o treinador rival quando vê esse banco de reservas aí no segundo tempo? Você fala, cara, pelo amor de Deus, se os caras botarem aquela famosa cavalaria, é difícil segurar, né? É porque o maior desafio hoje de qualquer time, talvez do futebol mundial, é você conseguir fazer 90 minutos com a intensidade que se pede um jogo. O Flamengo ontem fez 3-0 em 20 minutos, continuou atacando, continuou jogando o seu jogo. O Michael, que apesar de ter perdido o gol que a Raíza citou, eu acho até que ele fez uma boa partida em relação aos outros jogos que o Flamengo fez. E a forma como o Flamengo joga é uma forma muito intensa. Tanto quando o Juventude recuperava a bola, o Flamengo adiantava as linhas, todo mundo muito próximo, todo muito bem ajustado. Para quê? Para que o Juventude não conseguisse nem respirar dentro do jogo. O Juventude roubava a bola, lançava para frente. Aí vinha o Danilo, dominava no peito e o Flamengo reconstruía a sua jogada. Então é um jeito de jogar que requer muito, primeiro, treino, muita inteligência dos seus atletas e muito vigor físico. Essa intensidade é completamente essencial para jogar do jeito que o Felipe Luiz espera que o Flamengo jogue. E o Flamengo já tinha feito isso outras vezes na temporada, mas de uma forma em que oscilava dentro da partida. Quando você olha para o segundo tempo e tem todas essas peças aí que você falou, Papa, você tem a oportunidade de trocar 5 jogadores, ou seja, metade do time. E quando você troca esses 5 jogadores e o nível não desce, o que você tem a possibilidade? E muitas vezes do meio para frente. Exato. O que você tem a possibilidade de não deixar o seu ritmo cair. Então, o Flamengo, como ontem fez um jogo perfeito, fez 3-0 no primeiro tempo e 3-0 no segundo tempo. Isso é coisa de que só um time que tem o banco que o Flamengo tem consegue fazer. Porque qualquer equipe que faz 3-0 no primeiro tempo e não tem um banco tão, digamos assim, recheado, vai fazer o quê? Galera, toca a bola, vamos descansar e administrar o resultado. O Flamengo não para de jogar, o Flamengo não para de tentar fazer gol, porque entram os jogadores que estão com fome de gol. Entra o Bruno Henrique, entra o Luiz Araújo, entra o... Que seja lá quem for, Everton Cebolinha, esses caras eles não vão entrar pra ficar tocando bola. Eles vão entrar pra poder fazer o nome deles, pra poder competir e quem sabe buscar uma vaga de titular. Então assim, quando você tem elenco, você tem a capacidade e a possibilidade de um time ajustado conseguir ser intenso durante os 90 minutos. O Papa me perguntou também, eu vou responder. Eu ontem, honestamente, não consegui ver o jogo do Flamengo, porque eu tava fazendo a minha live depois do jogo do Fluminense. Foi exatamente na hora que terminou o Fluminense, começou o Flamengo. Né, vi os gols e tal, soube da atuação, de tudo que aconteceu. Agora, falando em tese aqui sobre o que eu já vi do Flamengo na temporada de 2025, tá muito óbvio que o diferencial desse Flamengo, desse ano, dessa temporada, além do Felipe Luiz, né, que parece ser uma nova versão ainda não tão consolidada, mas uma nova versão, pelo menos por enquanto, do Jorge Jesus, que é um treinador que está à altura do que fez o Jorge Jesus em 2019. Esse elenco do Flamengo, já falamos disso aqui uma vez, esse elenco do Flamengo é ainda mais completo que o de 2019, como elenco, né? Veja bem, não estou falando do time titular. Talvez o time titular não seja tão brilhante quanto era ou como chegou a ser o de 2019. Pode chegar a ser ainda. Sim. Né? Acho que ele está se ajustando, inclusive. Mas o elenco do Flamengo, eu acho que é mais completo, é mais recheado, tem mais opções do que tinha em 2019. Então, seguramente, o Flamengo será campeão? Não sei. Né, mas que é um dos grandes, ou talvez o maior favorito nos títulos que disputa, eu acho que é, né? Se vai ser campeão é outra história. Mas por que ele é o principal favorito? Porque ele tem o elenco destacadamente melhor do Brasil. O elenco não é apenas o time. Agora, isso se destaca sobre o Corinthians, sobre o Palmeiras, sobre o Internacional, sobre o Fluminense, sobre quem quer que seja. E se um jogo tá empatado, tá perdendo até por um gol... Você olha pro banco do Flamengo, aí o Flamengo nesse momento do segundo tempo, que ele muda 5 jogadores, ele consegue virar um jogo, ele consegue ganhar um jogo, como conseguiu algumas partidas aí. O Fluminense também ganhou alguns jogos no tempo extra, ali no acréscimo. Agora, eu tô falando de um time que você, na maioria das vezes, quando entrar esses jogadores, alguma coisa vai fazer pelo menos um gol. Não virou, não empatou o jogo contra o Central Córdoba, mas esteve perto. Mas por falta de organização e não da qualidade dos jogadores. Ele vai ganhar sempre, né? Exato. Não vai ganhar sempre. Não, que a gente teve a chance. Claro. 2-0 é muito melhor de empatar, né? De empatar. Chegou a meter a bola na trave. Cara, eu acho que no final das contas é muito o que o Ilan falou assim, aqui também. O torcedor do Flamengo, assim como a derrota pro Central Córdoba não é uma tragédia, não pode deixar esse 6-0 virar a régua de cobrança. Porque o futebol brasileiro não vai te permitir ter jogos teoricamente, que o Flamengo tornou fáceis toda hora. O Flamengo vai tropeçar, o Flamengo vai oscilar, o Flamengo vai jogar mal. Só que dentro de uma regularidade
que eu acredito que o Flamengo tenha no Campeonato Brasileiro, vai brigar pelo título até o fim, assim como o Palmeiras também. Cara, o Palmeiras tá engrenando. O Palmeiras voltou a ser aquele time que se esperava que fosse no início do ano. E assim, se você for olhar também a equipe do Palmeiras em relação ao elenco, é recheadíssima. É mais recheadíssima. É muito forte. Então, por isso que eu falei aqui, quando Flamengo e Palmeiras, que já têm elencos melhores do que Inter e Botafogo, abrem 5 pontos de distância no início do campeonato, isso quer dizer que a gente vai ver, depois de alguns anos sem isso acontecer, uma disputa entre os melhores times, entre os times que mais venceram nos últimos anos, que são Flamengo e Palmeiras.